gente, meu nome é André, sou estudante do curso de Bacharelado em Biologia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas. E hoje vamos falar sobre os principais grupos de briófitas. Esse vídeo é referente à disciplina de Morfologia e Sistemática de Criptógamas, ministrada pela professora Lidiane Aona. Briófitas. As briófitas são plantas pequenas que podem ser talosas ou folhosas, estando divididas em três grupos: o grupo das hepáticas, o grupo dos antóceros e o grupo dos musgos. As plantas descritas como talosas geralmente possuem gametófitos aplanados e dicotomicamente ramificados, formando talos que facilitam a captação de água e CO2. Já as folhosas apresentam um corpo diferenciado em rizóides, caulídeos e filídeos. As hepáticas formam um grupo com cerca de 5.200 espécies de plantas, que em geral são pequenas e aparentes, embora possam formar massas relativamente grandes em habitats favoráveis, como solo ou rocha, troncos de árvores ou ramos úmidos e sombreados. Quanto à reprodução, a fragmentação consiste na principal forma de reprodução assexuada das hepáticas. Porém, existe outro mecanismo que é a produção de gemas. Em relação aos gametófitos das hepáticas, eles se desenvolvem diretamente a partir dos esporos. Existem três tipos principais de hepáticas, que são diferenciadas com base na sua estrutura, estando agrupadas em dois clados. O primeiro clado é formado pelas hepáticas talosas complexas, que apresentam diferenciação nos tecidos internos. O segundo clado contém as hepáticas folhosas e as hepáticas talosas simples, que consistem em lâminas de tecidos relativamente indiferenciados. Em alguns tipos taloides simples, contém células alongadas condutoras de água. As hepáticas talosas complexas são encontradas em barrancos úmidos e sombreados, possuindo um talo com espessura formada por cerca de 30 células na região central e aproximadamente 10 células nas porções mais finas, sendo dividido em uma porção superior, dorsal, fina e rica em clorofila, e uma porção inferior, ventral, incolor e mais espessa. E vale lembrar que na porção superior existe um grande poro que conduz até uma câmara aerífera. As hepáticas folhosas formam um grupo mais diverso das hepáticas, estando incluso 4.000 das 5.200 espécies do filo Marcantiophyta. As hepáticas folhosas são particularmente abundantes nos trópicos e subtrópicos e em regiões de muita chuva ou alta umidade, crescendo sobre as folhas e cascas de árvores e em outras superfícies vegetais. Musgos. Os musgos são plantas pequenas e dominantes nas encostas rochosas acima do limite em que crescem as árvores nas montanhas. E muitos musgos têm capacidade de suportar os longos períodos de frio intenso no continente antártico, com ampla variedade de espécies, somando mais de 10.000 espécies. Algumas briófitas são aquáticas, enquanto outras são encontradas em rochas banhadas pela água do mar, porém nenhuma delas são verdadeiramente marinha, com exceção do musgo aquático Fontinalis dalicarlica, que pode crescer no norte do Mar Báltico devido à sua baixa salinidade. Muitas espécies de musgo possuem tecidos para a condução de água e alimentos, onde os caulídeos dos gametófitos e esporófitos apresentam um cordão central de tecido condutor de água, denominado de radroma, e as células condutoras de água são conhecidas como hidróides. Os hidróides são células alongadas com paredes terminais inclinadas que são delgadas e altamente permeáveis à água, o que as torna o caminho ideal para o transporte de águas e solutos. Os antóceros é um grupo com mais de 300 espécies, constituem a linhagem menos diversificada das briófitas. O termo antócero deriva dos seus esporófitos semelhantes a chifres. Os membros do gênero antóceros são os mais familiares dos 11 gêneros identificados. Os gametófitos dos antóceros assemelham ser superficialmente aos das hepáticas talosas. Entretanto, existem muitas características que indicam uma relação relativamente distante. Algumas espécies de antóceros apresentam células que contêm numerosos cloroplastos pequenos sem pirenoides, como na maioria das células vegetais. Os gametófitos dos antóceros frequentemente se assemelham a roseta, e as suas ramificações dicotômicas muitas vezes não são visíveis. Em geral, têm cerca de 1 a 2 cm de diâmetro e carecem de diferenciação interna, exceto pela presença de cavidades que contêm colônias da cianobactéria filamentosa no estoque, mergulhadas na mucilagem. A cianobactéria no estoque fixa o nitrogênio e fornece a sua hospedeira. Muitas células do talo, inclusive as da epiderme, secretam mucilagem, que é essencial para a retenção de água. A epiderme inferior do talo contém numerosos poros pequenos delimitados por duas células reniformes, que se assemelham às células guarda do estômago do esporófito.
Os poros dos talos são repletos de mucilagem. Não atuam na troca gasosa, mas como locais de entrada da nostoque filamentosa. Alguns antóceros estabelecem associações semelhantes às micorrizas com glomeromicetos. E essas foram as referências utilizadas.